Meus amigos, boa noite. Renato Leão falando, canal Vasco 68. E não poderia, deixar de fazer um pós-jogo, porque ontem eu não gravei depois do jogo, porque eu sou um trabalhador como muitos de vocês. Tenho meu emprego e eu tenho meu plano B e meu plano C. Acordei às 4h30 da manhã de ontem. Fui trabalhar na feirinha da Praça 15 com a minha lindíssima, maravilhosa esposa, para a gente vender nossos biricuticos, nossos patuás, nossas roupinhas. Ainda fui para a igreja, depois, chegando em casa, vi o jogo, e o jogo me deixou tão anestesiado que eu apaguei. Há pouco hoje, são o quê? 8 horas. Há pouco acordei, dormi de tarde, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, dormir à tarde. Mas, para não perder o meu patrocinador e a consideração com vocês, estou aqui vos falando e vos gravando, sem deixar de esquecer do meu patrocinador de eventos. E se inscrevam, acione as notificações, e se vocês quiserem, pode se tornar como Guga Ceiça, Rodrigo Martins, membros do canal por R$ 99 por mês. Então, gente, com toda a seriedade, estou aqui. Ontem não tinha condição mesmo. E, em primeiro lugar, sem mais uma vez falar do jogo, eu queria prestar minha solidariedade ao Sérgio Quinde, do canal Atenção Vascaínos. O rapaz, no pré-jogo, ele foi assaltado numa rua nas proximidades ali do Vasco. O rapaz covardemente falou: "Atenção, vascaínos, Sérgio Quinde", porra, o rapaz, coitado, todo atencioso, fala: "Poxa, valeu, obrigado". Ele encostou, abraçou, botou a pistola na barriga dele e levou os 2 celulares e a carteira. Graças a Deus, fora o susto, os traumas que ficam, ele ficou bem fisicamente. É como anda o nosso estado, como anda a nossa cidade, Gente, ontem, eu vou ser sincero, eu não tive nem força para fazer pós-jogo, mas uma coisa muito, muito clara, que cada vez, quer dizer, claro para todos nós, mas cada vez fica mais berrante, gritante. O nosso time, ele é muito limitado em algumas posições, em outras não é nem questão de limitado, ele não tem nem peças. Não há nenhum tolinho que ache que ontem o jogo o Vasco ia ganhar e ganharia fácil. É lógico que eu achava que o Vasco ia ganhar. Eu já estava fazendo cálculos do Vasco ganhar os jogos em casa, com certeza. Juventude, Atlético Goianiense, o Cuiabá dentro e o Cuiabá fora. E o Cuiabá ontem ganhou, na zona do rebaixamento, de ganhar do São Paulo, por 2-0. Então, para vocês verem como é que está o futebol. Mas, sejamos realistas. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, onde ninguém esperava que fôssemos chegar. É lógico que nós, torcedores, queremos sempre ser campeões e tal. Mas, com as cagadas e besteiras, a falta de honestidade, sim, não foi falta de capacidade, não, foi falta de honestidade das gestões anteriores, dos responsáveis por contratar jogadores limitadíssimos, jogadores que, se batesse a meta de ficar na primeira divisão, ganhavam aumento, jogadores que ganhavam salários absurdos, em que outros que dão resultado ganham menos, jogadores esses que alguns foram até dispensados. Ah, mas porra, o jogo foi 1-1. Aí ontem não tinha, gente. Ontem não tinha o Léo Pelé para reclamar. Mas ontem, eu ressalvo aqui, tirando que eu lembro aqui, se eu fizer alguma injustiça, depois vocês me lembrem aí nos comentários, mas tirando o Léo Jardim, tirando o Paê e o Hugo Moura, gente, ontem foi um desastre. Foi um desastre. O Felipe Coutinho, que entrou já no segundo tempo, durante o segundo tempo, lógico, ele bota a cara, ele tenta,
Mas quando já no finalzinho ele errou um passe de 2 metros, aí eu falei, pô, fodeu, se até ele tá errando. Talvez seja até o subconsciente dele, né? Ele quer procurar alguém ao nível dele para tocar bola, não consegue. Talvez fosse o Hugo Moura, mas ele não estava perto. Ou então ele, né, que tinha saído para entrar. Na verdade, a gente foi e pontuou. Sinceramente, eu não sei nem se a gente perdeu um ponto. A gente saiu atrás com um gol aos 3 minutos. E empatamos ainda no primeiro tempo com uma roubada de bola excepcional do Hugo Moura e o Payet fazendo um belo gol. Mas, gente, foi muito ruim. No comando do Rafael Paiva, que já tem lá seus tantos jogos, foi o pior jogo do Vasco com o Rafael Paiva. Aí vocês dizem, pô, então ele vacilou. Gente, na boa, vamos ser realistas? Ele tá mudando as peças. E ele tirou, como todos queriam, o Léo Pelé. Aí coloca o João Vitor. Aí agora, os engenheiros de obra pronta aparecem dizendo assim, pô, tá vendo? Ele botou o Léo Pelé porque ele não pode botar 2 destros no time. Porra, gente. Se até destro, que é cego com a esquerda, já jogar de lateral esquerda, isso não é desculpa. Desculpa são as fragilidades que são mostradas. E eu vou dizer uma coisa para vocês que o falecido treinador de muitos e muitos anos atrás, Otto Glória, falava. Sem ovos não se faz omelete. Gente, um time que perdeu durante o ano, Jair, Paulinho, Estrela, Adson, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, 24 anos, e David. Esse time está na semifinal da Copa do Brasil. O resultado é reversível? É reversível. Vai ter uma parada agora, acho que 10, 11 dias, por causa desta merda de data FIFA. Aí nós jogamos com o São Paulo fora, o jogo vai ser em Campinas, porque o São Paulo está trocando o gramado. E logo depois, a gente joga num sábado à noite, São Januário contra o Atlético. Não vou nem discutir se isso vai ser remarcado ou não, porque essa CBF é um nojo. Aliás, falar em CBF, a seleção de futebol de salão, porque eu chamo de futebol de salão, foi campeã do mundo hoje, ganhando da Argentina na final por 2-1. Parabéns aos rapazes, sendo que são 6 títulos, mas a FIFA não reconhece os 2 títulos da época da Fifusa que o Brasil tem. Não foge. Era muito mais difícil jogar, que era o esporte da bola pesada. Agora, filho, eu quero 3 cachorro-quentes. Muito obrigado. Então, presta atenção. Não tem como, gente. Não tem, com a perda que nós tivemos e a não contratação de um zagueiro. Eu acho que bastava um zagueiro. Eu acho que a gente poderia estar em melhores condições. Foram as contusões, foi a ausência de zagueiro, jogadores que variam muito dentro do próprio jogo, de ruim, de regular para bom. Nada ótimo. Então fica muito difícil a gente querer alçar voos maiores. Repito, na Copa do Brasil, que é um campeonato mata-mata, ida e volta, como nós perdemos de 2-1 do Atlético Mineiro, se eles vierem aqui e o Vasco fizer uma marcação mais adiantada, pressão mesmo, podemos fazer um placar, normalmente ganhando por um gol, levando para os pênaltis. Ou então, no milagre de Deus, vencermos por 2 gols de diferença e levarmos a vaga para a final. No futebol, tudo pode acontecer. O que não pode acontecer é termos uma atuação horrível, horrorosa de ontem. E eu não estou falando de falta de vontade, não. Eu estou falando de falta de a mínima qualidade. A minha filha está me cutucando, vocês estão vendo? Pai, pode falar. Eu preciso dar um aviso muito importante que aconteceu até agora. Então, tem Chega pra cá. Tem um bicho, caiu um bicho na salsicha que até minha mãe tá lavando. Aí ela não sabe se foi sujeira que caiu do teto, se não foi um bicho morto que caiu
teto, você não sabe se é uma mosca. E se for uma mosca, tem que tomar cuidado, que no segundo ano eu aprendi que a mosca, ela solta um líquido que pode acabar, que a gente pode comer sem perceber, a gente pode acabar passando mal. Muito obrigado, filha. Mas ela fala isso antes de eu comer a porra do cachorro quente, que eu perdi a porra da vontade. Porra, muito obrigado. E se vocês estiverem comendo cachorro quente, a culpa é da minha filha, não é minha não. Gente, sinceramente, assim, falando sério, eu jamais pensei que o Vasco fosse jogar tão mal ontem, mas tão mal mesmo. E a torcida ainda ficou brava com o Léo Jardim. Entendo o lado do torcedor na hora, mas analisando friamente, bicho, vocês viram o que o Souza fez no final? O que o Souza tá fazendo no Vasco? Boa pessoa, pastor, bato palma, ali da família. Mas eu acho que ele pediu desculpas hoje, eu nem vi, não ouvi. Seria levião da minha parte dizer o que ele falou, mas eu sei que ele pediu desculpas. Mas, gente, o que ele faz no Vasco? O rapaz entra em 3, 4 minutos, é expulso, deixa a gente vulnerável, que nós estávamos vulneráveis já durante o jogo. E aí o Léo Jardim estava segurando. O que vocês queriam? Queriam que ele repusesse a bola rápida em jogo para a gente tomar um gol? Lembrando que nós empatamos um jogo que estava mal. Segundo tempo, o segundo tempo horroroso, o primeiro tempo mais ou menos. Aí o que? Ele repõe, sabendo a merda da água que o time tava, pra gente se fuder de novo. Saímos com um ponto. Ontem, sinceramente, ganhamos um ponto das circunstâncias da partida. Gente, eu queria para vos dizer hoje, ainda há esperança. Ainda há esperança na luz do fim do túnel em relação até a Copa do Brasil, até porque vai ter um descanso aí de 10 dias. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos e todos os anjos, abençoem-nos e vossas famílias.